Como o romance entre uma humana e um vampiro pode acabar se tornando uma história meio conturbada. Essa é a história de Vampire Knight, em que no mangá é uma coisa, o final, e no anime é uma coisa nada a ver, pode dizer assim. Ela conta a história dessa garota aqui, ó, que eu infelizmente esqueci o nome dela, que ela basicamente ela tem um romance com esse vampiro aqui, ó. Aí os dois ficam desenvolvendo tudo mais, o romance, é um romance escolar entre os dois. Só que ela basicamente estuda de manhã e faz a segurança da escola à noite, pois os vampiros, nessa escola, eles estudam no período da noite, para que os vampiros não mordam as pessoas, os estudantes. Eles são divididos em horários diferentes, mas a maioria dos vampiros, toda vez que eles saem para estudar e tudo mais, as mulherzadas tudo vai atrás deles. Todas as mulheres têm fetiche em vampiro, só que a diferença é que essa aqui tem um foco maior no Kanami, o Kanami-san. E também ela tem a amizade, pode dizer assim, mantém uma amizade que para ele é mais do que uma amizade, para ela é inicialmente apenas uma amizade com o Zero Kano. E nessa romance, essa história vai se desenvolvendo, em que inicialmente ela basicamente fica com esse romance por alguns episódios, desenvolvendo romance, né, durante a escola, até que chega uma noite, até que chega um momento em que ela quer saber mais do passado dela, pois o passado dela foi todo apagado, de quando ela tinha 5 anos para trás, foi todo apagado da sua mente. Pois ela basicamente sofreu, parece que algum trauma inicialmente e apagou tudo. Mas ela vai atrás dessas lembranças. O que aconteceu com ela? Ela chega a ir tão a fundo atrás dessas lembranças que ela basicamente ela começa a sofrer certos ataques mentais e, querendo ou não, agir estranhamente como um vampiro. Que é tipo assim, uma humana do nada começar a querer morder outra pessoa, como se fosse desejo por sangue. E toda hora onde ela via apenas sangue, até chegar um ponto que o próprio Kanami-san resolveu transformar ela em vampiro para poder resolver esse problema. E paralelamente a isso, estava tendo o caso de um vampiro como se fosse o tio dela, do mal, que tinha invadido a escola, que queria com que descobrissem o que ela realmente é. No caso, ela voltasse a ser uma vampira, para basicamente ele se alimentar dela e, se alimentando dela, ficar cada vez mais e mais forte. Ele não consegue, ela volta a ser uma vampira, só que como uma vampira carregando uma foice na mão, uma foice gigante na mão, que é o massa. Eu acho que eu não tenho aqui a imagem dela como vampira, infelizmente, mas a arte é massa. Ela, na obra toda, inicialmente ela fica com o cabelo curtinho, só que quando ela se transforma em vampira, o cabelo dela, meio que como mostra a verdadeira forma dela, fica grandão. Ela fica com o cabelo grandão e com uma foice gigante, pois inicialmente ela usa um bastão. Na forma humana, um bastão que é uma arma mágica contra vampiros. Só que quando ela se transforma em vampira, ela transforma esse bastão em uma foice. Aí fica uma foice bem estilosa. A primeira diferença entre o mangá e o anime é que o anime só conta a história até a parte em que ela vai enfrentar o tio dela. Só que no anime, quem ganha do tio dela é o Zero Kano, porque ele já tinha tomado o sangue dela lá no passado. Como ele tinha tomado o sangue dela e o sangue do Kanami Kuran, ele basicamente ficou um vampiro mais forte por causa disso, apesar dele não ser um sangue puro. E também tem essa questão na história. Para um vampiro transformar uma humano em vampiro, ele precisa ser um sangue puro. Ele não pode ser um mestiço. Tem essa quesito também, né? Qualquer um que transforma outro vampiro em vampiro, não. Aí a diferença é,
No anime, conta só até essa história do Kaname Kurano e tudo mais, o tio dela salvando ela, o Zero salvando ela do tio malvadão e eliminando a ameaça que ela estava afligindo na escola. Sendo que no mangá é diferente. No mangá é ela mesma que salva o mangá, esqueci o nome, certo? A escola do Kaname Kurano, com a sua foice e seus ataques. Ela que consegue salvar, e depois que ela salva, ela vai morar lá com o Kaname Kurano. Ela meio que vai para uma casa isolada de tudo. Ela abandona a escola e fica estudando isolada de tudo nessa casa por alguns anos. Acho que por um máximo 1 a 2 anos. Até que ela pica a mula e vaza. Ela não vai ficar, eu virei vampira, eu vou ficar aqui presa aqui? Nem ferrando. Ela vai e vaza. E daí desenvolve o resto da história. Já no anime, não. No anime parou até ela enfrentar o tio vampiro malvadão. Depois que ela eliminou o tio vampiro malvadão, acabou a história. Ela saiu da escola e pronto. Sendo que não acontece isso. Esse aqui é o maior diferencial. E outras curiosidades é que eu incentivo vocês a lerem, a descobrir como foi o final de Kaname Kurano. Pois foi uma coisa muito imprevista e descobrir o que é o Kaname Kurano. Se ele é um vampiro aleatório, se ele é realmente o irmão dela, o irmão puro sangue, ou nesse caroço tem a Gu. Se ficaram curiosos para saber, leiam a obra e me siga para tal. Na verdade, se inscreve aqui no canal, que futuramente eu vou dar uma relida nessa obra, talvez na mídia digital ou quando eu comprar mais volumes, e vou trazer aqui para o canal um vídeo mais detalhado, falando um pouco mais dos elementos de Vampire Knight de uma forma mais detalhada, mais bem feita. Essa aqui é apenas um resumo. E para não esquecer, vamos ler uma cena. Deixa eu ver aqui do volume 6. Aqui, ó, em que ela tá quase se entregando pro Kaname Kurano. Isso aqui basicamente acontece numa festa em que ela de vampiros que ela entrou de penetra. Não a perdoarei. Apenas um simples pedido de desculpas. Ele vai lá, joga ela na cama. Por que você saiu do quarto? Aquela criança. Fiquei preocupada se o menino perdido encontrou a mãe. Sim, aquele menino. Aí tem o trecho dos romances dos dois. Aí o menino que ela acha que é um menino normal. Vamos embora. Sim, mamãe. No fim, o cara que eu procuro não apareceu. Vai embora. Sim. Mande lembranças para aquela pequena monitora do comitê disciplinar. Para mim, a existência dela não é nada pequena. Kaname Kurano. Kaname Senpai. O romancezinho dos dois vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E o Zero fica putaço quando ela se transforma em vampira. Mas essa basicamente é um pouco da história de Vampire Knight. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. Obrigado por esse vídeo até aqui e nos vemos até a próxima.